Sexo Além da Morte. Seguindo com o nosso estudo. Esse livro foi orientado por André Luiz e é narrado por Américo Ranieri. Enfermaria. A enfermaria, semelhante às enfermarias terrestres, com pequenas diferenças, especialmente nas camas, que eram um simples tampo de material leve como plástico. Não vejo muita diferença dos sanatórios da Terra, falei timidamente. A mente humana, transferida para o plano espiritual, sofreria espantoso impacto se encontrasse tudo diferente, disse Albino. As forças superiores recomendam que se mantenham os ambientes nas primeiras faixas espirituais parecidas com as construções e mobiliários terrestres. Se houvesse uma mudança brusca, a maioria dos espíritos se precipitaria na loucura. Imaginamos alguém desencarnando, encontrando um ambiente desconhecido, completamente diferente, com criaturas vestidas de modo estranho? Pensaria que estivesse num outro mundo, ou não entenderia nada. A gradação de faixa em faixa é o modo de ir adaptando a mente aos novos mundos espirituais. Evidentemente, as faixas vibratórias realmente superiores apresentam um panorama diferente do plano em que estamos, de fato irreconhecível. Mas para o espírito chegar lá, deverá ir lentamente se adaptando aos diversos planos da vida. Lenta e dolorosa é a transformação gradual através das idades. Idade aqui com letra maiúscula, ou seja, é a idade de eras. O espírito que gravita para Deus atravessa milhões de faixas vibratórias antes de alcançar as regiões mais perfeitas, e o seu veículo vai também se transformando, se adaptando ao meio ambiente. Há uma relação inexorável entre o que somos e o meio em que vivemos. Nossas vibrações, ou as vibrações do nosso carro espiritual, guardam rigorosa relação com as faixas espirituais onde habitamos. Nossa vida decorre dessa correlação. Recebemos e emitimos vibrações, e assim como a aranha vive em sua teia, nós também vivemos na teia vibratória do universo. Na tela maravilhosa do infinito, construímos a nossa perfeição ao encontro de Deus. Há uma subida que decorre sempre de uma transformação para melhor, ou há uma descida que decorre de uma imobilização para pior. Pior aqui, meus amigos, é o estado de sensação, não involução, que isso fique claro. Espiritualidade traz dilatação do veículo espiritual. Materialidade arroja-nos na construção das células do corpo espiritual, que nos conduz à solidificação ou petrificação, se assim se pode dizer, do nosso veículo perispiritual. A mente, como um sol, permanece no cosmo interno, à semelhança do caroço dentro do fruto, mas também sente a decadência da forma e está sujeita aos embates da petrificação ou construção. Ele está se referindo às pessoas que evoluem a forma, que o formato perispiritual vai se ovoidizando. Verifiquei que a linguagem de Diana, Eleutério e Albino se identificavam, mas vi também que Diana era espírito imensamente superior aos dois. Em Diana, junto com o sorriso angélico, brilhava a espiritualidade de esferas muito adiantadas. Em Eleutério, eu via o conhecimento do mundo espiritual. Em Albino, vislumbrei a ciência e a medicina espirituais. Hunter lembrava a humanidade e o anseio de compreender. Eu ali representava apenas o aprendiz, bisonho, sequioso de conhecimento, embora profundamente ignorante. Deslumbrava-me com os ensinamentos novos, como se bebesse água pura de Castália. Aqui ele se refere ao poema Fonte de Castália, que era nascente de água junto a Delfos. Isso é da mitologia grega. O problema sexual que eu encontrava tão chocantemente exposto pela primeira vez não me convencera ainda da grandeza ou da miséria do sexo. Contudo, eu já sentia a sua repercussão em toda a humanidade, nos dois mundos, o visível e o invisível. A extensão era enorme. Todo aquele vale que percorremos, embora numa extensão mínima, revelava-me o vasto panorama da responsabilidade humana e situava para mim o sexo no centro do jardim do paraíso universal.
Adão, segundo a Bíblia, caíra pelo sexo. Como ignorar tamanho patrimônio espiritual? Abeiramo-nos de um dos primeiros leitos e jazia uma mulher de beleza gasta e feições perdidas. Esta, explicou ao doutor Albino, indicando com a mão, geme como criança enferma. Olhei por cima dos ombros de Eleutério e vi uma mulher, encolhida no leito sem lençóis, faces macilentas, sorriso triste, pernas e braços finíssimos. Seu olhar agora, sem lágrimas, exprimia a mais completa infantilidade. Perdida nas chamas sexuais há milênios, deixou-se flutuar no mar das grandes ilusões. Arrebatada pelo amor físico, vagou de continente em continente, nos braços de todos os homens. O futuro dela era, pensava, o amor da carne. Com isso, desgastou pouco a pouco as células cerebrais do perispírito e caminhou rápida e seguramente para a imbecilidade. Albino falou e a mulher, incompreensivelmente, como uma criança idiota, sorriu-lhe ingenuamente. É certo que não compreendeu nenhuma de suas palavras. Querem ver? Perguntou o médico. Dizendo isso, colocou-lhe a mão na cabeça e ouvimos imediatamente o som do zumbido de uma abelha. Percebemos que Albino era sacudido por intensa vibração perispiritual e que de sua mão direita uma força prodigiosa se exteriorizava. O cérebro da mulher iluminou-se, tornou-se transparente como vidro. Vimos-lhe internamente os meandros cerebrais, os lóbulos desenhados. Albino, porém, imprimiu maior velocidade à sua vibração, e compreendemos que, ampliado o material interno, tornara-se diáfano, pudemos perceber um grande espaço entre as células e milhares de células que pareciam barcos abandonados numa praia distante, sem vida, sem vitalidade. Um grande silêncio no cosmos celular. A inatividade celular dominava algumas zonas inteiramente. A mulher, por sua vez, sorria. Mas sexo não é lei da vida? Falei insopitavelmente. É, concordou Albino. E Deus fê-lo como porta sagrada da reencarnação, da evolução e também como alegria do ser humano, seja homem ou mulher. No entretanto, dentro de um clima sadio de compreensão e entendimento capaz de concorrer para a felicidade do casal ou daqueles que se amam. Nunca, porém, para que a criatura se despenhe no exagero de malgastar o patrimônio do corpo físico e até do corpo perispiritual. Como você sabe, meu filho, o corpo perispiritual é construção carregada de eletromagnetismo em alta escala e até se assim se pode exprimir de alta voltagem. Outras forças para as quais no momento ainda não temos nomenclatura compreensível para a humanidade percorrem esses organismos. São forças que estão além da invisibilidade ou da percepção mesmo do espírito relativamente adiantado. A incursão indiscriminada no campo sexual, na prática sexual, arrasta o espírito ao desperdício dessas forças que só se aglomerarão de novo mediante laborioso processo de recuperação através dos séculos. O espírito pode se encaminhar no sentido da inconsciência pelo desgaste das forças mais íntimas. Não sei se me fiz entender. Fiz? Contemplei o grupo ali reunido e não soube dizer nada. Meu pensamento ainda não poderia alcançar a explicação de Albino. Via a mulher idiotizada e não compreendia como, através da prática de algo que Deus criara, pudesse ela arriscar quase a própria imortalidade. Passamos a outro leito. Um homem agora desafiava a nossa argúcia, o nosso entendimento. A mulher voltara à sombra do próprio cérebro, já que o médico se retirara. Apagou-se-lhe o cérebro e ela continuou a nos sorrir, idiotamente de longe. Outros casos foram surgindo aqui e ali, em todos aqueles leitos. Muitas enfermeiras circulavam por entre as camas. Diversos médicos examinavam os enfermos. Albino, todavia, centralizava nossas atenções. Lembrava a velha figura do mundo médico terrestre. Infelizmente, não conseguia me lembrar quem, e parece que Eleutério não desejava revelar-lhe a personalidade. Admirava-me a quantidade de doentes na enfermaria. Enorme a quantidade, cada um apresentando enfermidade diferente, mas, segundo Albino, todos de natureza sexual.
Havia paralíticos da coluna, da espinha, ulcerosos, cegos, loucos, gente de todo tipo, exibindo as mais assombrosas deformidades. Albino reafirmava sempre que se tratavam de doenças de origem sexual. Na Terra, esclareceu ele, as pessoas não fazem ideia exata da origem de suas enfermidades. O sexo está intimamente ligado ao sistema neuroespinhal, com repercussão direta ao cerebelo e nos órgãos da digestão, sem se falar da influência direta nos campos dos órgãos perispirituais de comunicação, como no caso da pituitária. A imaginação funciona nos assuntos sexuais com intensidade extraordinária. A inteligência, que é força interna de alta propulsão, adquire ritmo inusitado quando se trata de sexualidade, de maneira que, sob influência dos pensamentos sexuais, todo o organismo físico e perispiritual da criatura passa a vibrar sob poderosa movimentação do motor da mente. Em determinado ritmo, o aparelho do corpo, que é a representação física na rede perispiritual, vibra em relativa normalidade. Contudo, se a mente é acelerada mais intensamente, foge da normalidade da lei e o aparelho passa a vibrar descontroladamente, pondo em risco todo o arcabouço humano. Devemos procurar compreender que entre o tecido das leis que Deus ofereceu para o crescimento e o progresso do espírito, existe a lei maior, que é a lei do equilíbrio, que preside os nossos destinos na marcha para o mundo superior. Mais um capítulo que precisa ser pensado e meditado. A gente vai entender os diversos casos que a gente vê de encarnações sofridas, que muitas vezes são fruto dessas pessoas, não é verdade? Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Até mais!